E agora a gente começa um tema muito importante, porque nós vamos ver as alterações ocorridas no crime de furto e no delito de estelionato nos últimos 4 anos, ou seja, desde o ano de 2018, nos últimos 5 anos, na verdade. Então, vamos começar com a Lei 13.654 de 2018, que trouxe alterações importantíssimas no delito do artigo 155 do Código Penal, e depois vamos para leis posteriores, que trouxeram, por exemplo, a fraude eletrônica, vamos falar também do pacote anticrime, porque nesta segunda fase da magistratura do Distrito Federal, é importantíssimo conhecer com detalhes as alterações ocorridas nos últimos anos, tanto no delito do artigo 155 do Código Penal, quanto no artigo 171. Então, nós começamos com as alterações no furto, trazidas pela Lei 13.654 de 2018 e 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Então, veja que em abril de 2018, mais precisamente em 23 de abril de 2018, entra em vigor uma lei muito importante quanto ao conteúdo do artigo 155 do Código Penal, a Lei 13.654 de 2018, que trouxe, inclusive, novas modalidades qualificadas do delito de furto. A gente vê a primeira delas, que aqui está no artigo 155, parágrafo 4º-A, que vai dizer que a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então, essa modalidade qualificada foi introduzida pela Lei 13.654 de 2018. Notadamente, nós vemos aí uma proteção, principalmente às agências bancárias, aos caixas eletrônicos, porque comumente o furto de caixa eletrônico é praticado com o emprego de explosivo. Então, muito em razão disso, foi criada essa qualificadora no artigo 155 do Código Penal. Perceba que antes, o agente que praticava esta mesma conduta, praticando o crime de furto com emprego de explosivo, responderia por 2 crimes, pelo delito do artigo 155 do Código Penal, mais o delito de explosão. No entanto, nós tínhamos a aplicação, naquela época, de concurso material de crimes, ou seja, por mais que o agente praticasse a explosão com o objetivo de furtar, a jurisprudência considerava a prática dos 2 crimes com o somatório das penas, e então o agente respondia por ambos os delitos. Com a Lei 13.654 de 2018, tudo isso foi reunido em uma só qualificadora. Será que houve novatio legis impégios ou novatio legis in melius? É certo que quando nós somávamos as penas mínimas da explosão com o furto simples, naquela ocasião, nós tínhamos uma pena de 4 anos, porque a explosão tem pena mínima de 3, ao passo que o furto simples, pena mínima de 1. Então, essa pena mínima de 4 anos, ela é exatamente a pena mínima da qualificadora hoje. E quando nós somávamos as penas máximas, ou seja, a explosão com pena máxima de 6 anos, ao passo que o furto simples com pena máxima de 4 anos, 6 mais 4, 10. Exatamente a pena que nós temos para a qualificadora hoje. Portanto, no que tange à pena combinada, só a situação concreta poderia dizer se houve novatio legis in melius ou novatio legis impégios. No entanto, com a entrada em vigor do pacote anticrime, não há dúvida hoje para se concluir que houve uma novatio legis impégios. Por quê? Porque essa modalidade de furto qualificado passou a ser prevista como crime hediondo pela Lei 13.964 de 2019, como você pode ver. Então, a Lei 8.072 de 90, lá no seu artigo 1º, inciso 9, trouxe o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, agora como crime hediondo desde 23 de janeiro de 2020.
e é exatamente a entrada em vigor do pacote anticrime, já considerando a vacatio legis de 30 dias. Logo, não há dúvida que essa qualificadora hoje constitui uma novatio legis impégios em relação ao que se aplicava antes de 23 de abril de 2018. Na época, aplicava-se a regra do concurso material entre furto e explosão, e agora a qualificadora é considerada crime hediondo, sendo que nem a explosão, nem o furto simples eram considerados como crimes hediondos na ocasião. Além dessa qualificadora, temos aí uma outra qualificadora importante agora no parágrafo 4b, trazida pela Lei 14.155, de 27 de maio de 2021, que é a fraude eletrônica no delito de furto. Então, o furto agora, no parágrafo 4b, traz a seguinte redação: a pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Quando nós olhamos a redação desse parágrafo 4b, vemos que houve, de fato, uma novatio legis impégios, considerando que, até então, até 27 de maio de 2021, quem praticava a fraude eletrônica, ou seja, quem, por exemplo, entrasse na conta corrente da vítima para transferir valores sem autorização, utilizando-se de alguma fraude eletrônica para tanto, isso vindo a ocorrer, configurava o furto mediante fraude lá do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2 do Código Penal. Porém, com a entrada em vigor do parágrafo 4b, a pena que antes era de 2 a 8 anos, passa a ser de 4 a 8 anos. Novatio legis impégios, portanto. E veja que o furto sendo praticado por meio de dispositivo eletrônico ou informático, ou conectado ou não à rede de computadores, em ambas as situações, vamos ter o furto qualificado, havendo ou não violação de mecanismo de segurança do sistema eletrônico ou do sistema de informática. Então, a redação ficou bem ampla e agora já sabemos que a fraude eletrônica no delito de furto vai configurar uma qualificadora específica, sendo uma novatio legis impégios em relação à redação que ainda está no Código Penal relativa ao furto mediante fraude. Então, perceba, temos agora uma fraude específica prevista no Código Penal a partir de 27 de maio de 2021. E essa fraude específica trouxe ainda, reforçando a ideia de novatio legis impégios, majorantes que estão aí no parágrafo 4c. Então, você pode ver que a pena será aumentada na terceira fase da dosimetria em algumas circunstâncias. A pena prevista no parágrafo 4b deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, inciso 1, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Então, nesse caso, em razão da maior dificuldade de persecução quando o servidor é mantido fora do território nacional, temos, então, uma reprovabilidade maior da conduta com a majoração da pena. A pena também é aumentada de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Normalmente, pessoas que são mais suscetíveis a esse tipo de fraude eletrônica, as pessoas idosas e também as pessoas vulneráveis. E aí, temos também, para fechar aqui, as alterações trazidas pela 13.654, a gente já viu o furto com o emprego de explosivo. Agora nós vamos ver que o artigo 155, parágrafo 7º, em 23 de abril de 2018, ele foi inserido para criar a qualificadora
do furto de explosivo, que está no artigo 155, parágrafo 7º, com a mesma pena, aliás, da qualificadora do furto com explosivo. E com a mesma pena, inclusive, do delito de roubo simples. Veja como o legislador quis tornar mais grave esse crime qualificado de furto. Olha o que diz a redação. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Uma pegadinha importante é saber que no furto com o emprego de explosivo existe hediondez do delito trazida pela Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime. No entanto, quando falo do furto de explosivo, envolvendo ainda acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem a fabricação, montagem ou emprego, como diz a qualificadora, não haverá hediondez prevista. A hediondez é só para o furto com explosivo, embora a pena de ambos os crimes seja a mesma, conforme o que diz o parágrafo 7º. E aí a gente trata também do delito de estelionato. Eu quero tratar com vocês o delito de estelionato como fraude eletrônica agora também. Aí você tem a redação do artigo 171, porque o estelionato também sofreu várias alterações. Eu trouxe aí a fraude eletrônica, só que agora aparece na sua tela relativa ao delito de estelionato. Então, agora, a vítima é enganada e, em razão de ter sido ludibriada pelo agente, vai praticar alguma conduta transferindo os valores voluntariamente para o agente. Olha o que diz o parágrafo 2º-A do artigo 171 do Código Penal. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. E aí vem o parágrafo 2º-B e diz: a pena prevista no parágrafo 2º-A deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Logo, a fraude eletrônica, com pena de 4 a 8 anos no crime de estelionato, e você sabe, o furto mediante fraude se diferencia do estelionato, porque no estelionato a vítima é enganada e transfere a posse da coisa voluntariamente, e nesse caso específico, transfere os valores voluntariamente. Vamos ter, então, o estelionato na modalidade qualificada, quando ocorre a fraude eletrônica, e assim como no furto, também majoração de 1 a 2/3, quando ocorre a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Então, um ponto importante, introduzido também pela Lei 14.155, de 27 de maio de 2021. Grave essas datas, porque a banca pode tranquilamente utilizar essas datas nas questões, tanto na sentença quanto na dissertação, e isso é muito importante para observar a questão da novatio legis in melius ou novatio legis in pejus, a depender da data do fato. Então, temos aí o parágrafo 4º, que vai dizer: a pena aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Então, estelionato contra idoso ou vulnerável também com aumento de 1/3 ao dobro, considerando aí a maior suscetibilidade dessas pessoas ao delito de estelionato. E aí, uma alteração importantíssima no delito do artigo 171, que é a questão da representação. Parece que há uma certa estabilidade na jurisprudência, principalmente do STJ, e o STF ainda oscilando, porém tendendo a uniformizar a sua posição com a do Superior Tribunal de Justiça. Você sabe que desde o pacote anticrime, desde 23 de janeiro de 2020,
o estelionato passa a ser, como regra, um crime de ação penal pública condicionada à representação, como bem diz o artigo 171, parágrafo 5. Então, parágrafo 5º, no caso. Vamos ter aí o artigo 171 dizendo: obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, introduzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. E aí vem o parágrafo 5º e diz: somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for. Perceba que a regra geral para o estelionato passa a ser a representação a partir de 23 de janeiro de 2020. No entanto, algumas circunstâncias se mantêm como de ação pública incondicionada, como aparece para você, sendo a vítima a administração pública direta ou indireta, como no caso, por exemplo, do estelionato previdenciário contra o INSS. Vítima criança ou adolescente, a ação é pública incondicionada. Pessoa com deficiência mental e ainda maior de 70 anos de idade ou incapaz. Então, nesses casos, a ação é mantida como pública incondicionada, nessas exceções que estão aí nos incisos do parágrafo 5º, porém, como regra geral, o estelionato passa a ser crime de ação pública condicionada à representação a partir da entrada em vigor do pacote anticrime. Com isso, surge a polêmica acerca da necessidade de representação quanto àquelas ações que já estão em andamento e cuja denúncia foi oferecida na época em que o crime ainda era de ação pública incondicionada. Será que o fato de ter havido uma alteração na ação penal, o que constitui uma novatio legis in melius, considerando inclusive que, embora a matéria seja de direito processual penal, trata-se, na verdade, de norma processual híbrida ou mista, com reflexos no direito penal, utilizando-se, portanto, a regra da retroatividade da lei penal mais benéfica. Portanto, precisamos avaliar se naquelas ações penais que já estão em andamento, se, em razão desta retroatividade da lei mais benéfica, seria necessário que a vítima tivesse que fazer a representação durante o trâmite da ação penal já instaurada. E aí, a jurisprudência começou a se manifestar a respeito. Nós temos aí um julgado bem recente do STJ. Vou ler só para você a parte que está aí grifada de amarelo. Ou melhor, vou ler aí desde o número 1, que diz para você aí o seguinte, ó: embora a norma do parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal, introduzida pela Lei 13.964 de 2019, tenha eficácia retroativa, ela não abarca ações penais já instauradas. Isso porque, oferecida a denúncia, não há mais que se cogitar em condição de procedibilidade. Inaplicável a retroatividade do parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal, as hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964 de 2019, uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. A jurisprudência do STJ tende a se estabilizar neste sentido, ou seja, a ação penal já em curso não exige representação, considerando que a representação não é condição de prosseguibilidade e não houve previsão por parte do pacote anticrime desta necessidade de representação para as ações penais já em curso. Logo, se antes de 23 de janeiro o Ministério Público ofereceu a denúncia regularmente, 23 de janeiro de 2020, ofereceu a denúncia regularmente como uma ação pública incondicionada, não havendo representação nos autos, é válida a instauração da ação penal sem a exigência de nova representação quando já tramitando a ação penal. Portanto, muito importante
esse julgado do Superior Tribunal de Justiça, o Supremo, corroborando o STJ, um julgado de 2021, como aparece para você, dizendo: a exigência de representação tem aplicação aos casos em que não tiver sido oferecida denúncia, independentemente do momento da prática do crime. Ou seja, se já tiver sido oferecida a denúncia, a contrário senso, não vai haver a exigência de representação. É o que nós temos nesse julgado do Supremo Tribunal Federal, cuja publicação foi em janeiro de 2021. Agora, é bom que se diga que existe no próprio Supremo uma corrente em contrário, permitindo aí, mesmo naquelas acusações, naquelas ações penais em andamento, a necessidade de representação. Então, a gente tem aí um julgado recente, do ano de 2022, fevereiro de 2022, exigindo, mesmo para aquelas ações em andamento, representação da vítima, com a denúncia já oferecida e recebida. Olha o que diz aí o STF. A segunda turma desta Suprema Corte, a unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964 de 2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima, parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal. Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado, mantida a decisão agravada que decidiu pela retroatividade da norma em questão, com a necessidade de baixa dos autos à origem para possibilitar a representação da vítima, por ausência de manifestação inequívoca nesse sentido. Então, você percebeu aí que o STF considerou que essa retroatividade também é aplicável em relação às ações penais em andamento. Vinícius, e como eu vou conceder este prazo à vítima? Eu vou conceder este prazo à vítima na forma do artigo 91 do Código, no caso da Lei 9.099 de 95, desculpa. Então, nós vimos aqui, a baixa dos autos à origem para a representação da vítima, e a gente vai agora, sim, para o artigo 91 da Lei 9.099 de 95, que vai conceder um prazo de 30 dias para que a vítima realize a representação. Olha o que diz aí o artigo 91. Nos casos em que esta lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. Essa norma do artigo 91 da Lei 9.099 de 95 é uma norma de transição quando a Lei 9.099 entrou em vigor. Considerando que os crimes de lesão leve e lesão culposa, que eram de ação pública incondicionada e passaram a ser de ação pública condicionada à representação com a entrada em vigor da Lei 9.099, exigiu-se, naquela época, a representação para esses crimes. E a vítima teria o prazo de 30 dias para, no curso da ação penal, ratificar, ou seja, dizer que quer representar, manifestar a sua vontade no sentido de prosseguimento da ação penal. Então, com base nessa regra, por analogia, criou-se esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, um entendimento mais favorável ao réu, sobre a necessidade de representação mesmo para aquelas ações já em curso. Mas eu quero dizer para você que esse entendimento do Supremo não é o que tem prevalecido na jurisprudência, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, no seu último julgado, que aparece aí para você, com publicação em 30 de novembro de 2022, disse, ainda inaplicável a retroatividade do parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal, as hipóteses em que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964 de 2019, uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade
para a instauração da persecução penal em juízo. Logo, o Supremo, nesse último julgado da primeira turma, deixando claro para você que nas ações penais em andamento não se exige representação da vítima, ou seja, se regularmente oferecida a denúncia antes de 23 de janeiro de 2020, a ação era pública incondicionada, logo o trâmite foi regular, a instauração da ação penal se deu regularmente. Por fim, a competência para o julgamento do crime de estelionato, não se esqueça que tivemos a introdução do artigo 70, parágrafo 4º, no Código de Processo Penal, que agora trouxe como novidade a possibilidade de o domicílio da vítima ser critério de determinação de competência no delito de estelionato. Então, aparece aí para você, nos crimes previstos no artigo 171 do Código Penal, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. E em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. Então, nessas hipóteses específicas do estelionato, lembre-se disso. Então, temos aí mediante depósito, cheque sem provisão de fundos, quando frustrado o pagamento, quando a transferência também de valores for uma transferência fraudulenta, como aquela situação ali do Pix, que o sujeito finge que transferiu o dinheiro. Nesse tipo de situação, a competência é definida não pela competência territorial da consumação do crime, e sim pelo domicílio da vítima, como critério de determinação de competência. Importante frisar que pela primeira vez, em 27 de maio de 2021, tivemos o domicílio da vítima previsto como critério de determinação de competência no processo penal brasileiro. Então, esse é um ponto importantíssimo para atentar em eventual dissertação na sua prova da segunda fase da magistratura do Distrito Federal. Desejo sucesso a todos. Essa foi a nossa 8ª aula, fechando o nosso curso aí, para análise de pontos importantes para esta segunda fase, e eu desejo muito sucesso para você rumo à prova oral. Um abraço e até nosso próximo encontro. Eu espero que você, quem sabe, já passe nesse concurso do TJDFT e, com isso, resolva a sua vida de uma vez por todas, possivelmente não precisando mais fazer curso preparatório. Um abraço para você e tudo de bom nessa prova.